Olá amigos, eu me chamo Rafael Alves e para não perdermos o costume, iremos conhecer hoje mais uma bela história, dessa vez envolvendo uma marca japonesa criada há mais de um século atrás, com atividades que começaram no mar, migraram para a terra e já estão alcançando o espaço. Mas antes de continuarmos com a história de hoje, eu quero te convidar a fazer parte do canal e caso você queira conhecer a história de alguma marca que ainda não foi contada, deixe então nos comentários que irei gravar um vídeo contando a história dela o mais breve possível. Tudo começou com o nascimento de Iwasaki Yataro, em 9 de janeiro de 1835, na pequena cidade japonesa de Aki, numa família de agricultores, a qual havia sido no passado uma família de samurais. Contudo, o tataravô de Yataro teve que vender o status de samurai da família para quitar dívidas, essas feitas num período de muita fome no Japão. E nesse cenário pouco promissor, agora com 19 anos de idade, o jovem Yataro decide partir para a cidade de Edo, atualmente conhecida como Tóquio, a fim de estudar. No entanto, seus estudos foram interrompidos pouco tempo depois, e numa polêmica que envolvia seu pai gravemente ferido e um magistrado indiferente ao caso, o jovem Yataro vai parar na prisão, por acusá-lo de corrupção. Após sair da prisão, o jovem volta para Edo e conhece Yoshida Toyo, que além de samurai, era um reformista e defensor da modernização do país, que influenciou Yataro com a ideia de que o Japão devia se abrir e desenvolver por meio da indústria e do comércio exterior. Ao que parece, Yoshida gostou mesmo de Yataro, e provavelmente havia enxergado no jovem um futuro bastante promissor, e assim indica Yataro ao cargo de secretário do governo Yamauchi. É dito que nessa época o futuro fundador da Mitsubishi consegue realizar seu primeiro grande feito, recomprar o status de samurai que a família havia perdido no passado. Contudo, tempos mais tarde, Yoshida é assassinado a mando de um partido com visões políticas diversas, época que Yataro retorna para as atividades agrícolas por um tempo, mas em razão de algumas conexões importantes que haviam sido feitas na época em que esteve em Edo, é convidado tempos mais tarde para o cargo de gerente comercial do clã Tosa Yamauchi, que eram considerados nessa época os mercantes mais poderosos do país, com operações comerciais em Nagasaki, o único porto marítimo autorizado a conduzir o comércio entre o Japão e o mundo exterior. Contudo, nesse período ocorre no Japão a Restauração Meiji, época que foi abolido o sistema feudal no país, e marca o início de um novo Japão, industrializado e mais aberto para relações comerciais com outras nações, principalmente com o Ocidente. Agora com o poder centralizado novamente na figura do imperador, os negócios que eram comandados por clãs intimamente ligados ao antigo regime começam a ser desfeitos, e Yataro, que nessa altura possuía um cargo de gerente de operações da companhia em Osaka, é encarregado da operação comercial do clã Tosa Yamauchi, e o talentoso jovem, que há bastante tempo desejava ver um Japão desenvolvido e forte, ganha uma posição de destaque nesse novo Japão que surgia. 3 anos após assumir o controle da companhia, Yataro, agora com 38 anos de idade, compra 3 barcos a vapor que pertenciam ao novo governo, e rebatiza a empresa para Mitsubishi em 1873. Se diz que o termo Mitsubishi significa 3 diamantes. Nessa nova fase, a Mitsubishi se manteve alinhada aos interesses do novo governo, fornecendo transporte militar às tropas japonesas em conflitos que aconteceram nos primeiros anos da restauração Meiji, e por se mostrar fiel ao imperador japonês, a Mitsubishi prosperou, e em pouco tempo já contava com 61 navios, ou 73% da tonelagem bruta da frota japonesa de navios a vapor. A Mitsubishi cresceu rapidamente e, sob a gestão de Yataro, apostou na diversificação de suas atividades. E conforme a companhia foi enriquecendo com o transporte marítimo, a Mitsubishi passou a ampliar seus negócios e adquire minas de cobre, de carvão e até o serviço postal do Japão ficou a cargo da Mitsubishi, que não parava de crescer e passava a atuar também com serviços financeiros ainda nos seus primeiros anos de operação. Iwasaki Yataro falece em 7 de fevereiro de 1885, quando ainda tinha 50 anos de idade. Contudo, os negócios se encontravam a todo vapor, e seu irmão mais novo, Yanosuke, de 34 anos de idade,
assume o comando da Mitsubishi e se torna o segundo presidente da empresa. O novo líder da Mitsubishi, em sua juventude, foi enviado aos Estados Unidos para estudar e conhecer mais acerca da cultura ocidental. O jovem se tornou tão perspicaz que até mesmo influenciou seu irmão Yataro, em vida, a tomar importantes decisões. Um claro exemplo disso foi a compra da mina de carvão. Se diz que já nessa época, o jovem participou das negociações e, inclusive, persuadiu o irmão mais velho a comprá-la. Decisão essa que tempos mais tarde se mostrou muito lucrativa para a Mitsubishi, pois à medida que novas tecnologias de mineração foram introduzidas, a mina de carvão se tornou muito lucrativa para a empresa. Ao que tudo indica, com a morte prematura do fundador da Mitsubishi, aos 50 anos de idade, o seu filho ainda não estava pronto para assumir o negócio, e por um tempo, Yanosuke, seu tio, assume os negócios até que o herdeiro de Yataro estivesse pronto para se tornar o presidente da Mitsubishi. Em 1893, após alguns anos no comando da companhia, Yanosuke cumpre a promessa que havia feito a seu irmão mais velho e passa o cargo de presidente da Mitsubishi para seu sobrinho, o jovem Iwasaki Hisaya, de apenas 28 anos de idade. O novo presidente da Mitsubishi e legítimo herdeiro de Yataro havia estudado nos Estados Unidos na Wharton School, uma escola de ensino superior em negócios, englobando, por exemplo, cursos como de administração e economia, e é vinculado à Universidade da Pensilvânia. Por lá, passaram alguns nomes muito conhecidos atualmente, tais como Elon Musk, Warren Buffett e até mesmo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pois bem, voltando para a nossa linha do tempo, o terceiro presidente da Mitsubishi pôde colocar em prática muitos conhecimentos adquiridos no Ocidente e rapidamente se mostrou um grande gestor. Nessa nova fase da Mitsubishi, são construídos navios de transporte com capacidade para milhares de toneladas, o que surpreendeu a muitos, pois nessa época apenas companhias britânicas tinham capacidade de construir navios comerciais desse tamanho. E assim, com a experiência adquirida na construção do primeiro navio de grande porte, a Mitsubishi começa a encarar desafios ainda maiores, e a partir de então, muitos outros navios foram construídos, de transporte de cargas, de passageiros e até mesmo navios de guerras passaram a serem fabricados nessa época. Em 1908, Hisaya promove uma mudança na administração da Mitsubishi, que nessa altura já se tratava de um grande conglomerado industrial. A administração havia se tornado deficiente, pois já eram tantas atividades comerciais centralizadas numa única gestão que tornava quase impossível gerir tudo isso de forma eficiente. Por isso, são criadas divisões para atividades bancárias, construção naval, mineração e muitas outras, tornando o negócio mais lucrativo e eficiente. Em 1916, Hisaya decide se afastar do cargo de presidente da Mitsubishi quando tinha 50 anos de idade, passando o controle da empresa para seu primo Koyata, filho de Yanosuke, o segundo presidente da Mitsubishi, representando assim um controle absoluto da família Iwasaki no controle da companhia. Foi nessa época que foi produzido o primeiro carro em série fabricado no Japão, o Mitsubishi Model A, de 1917. Contudo, se tratou de uma produção bem tímida, que contou com apenas 22 veículos. É dito que nem todos foram vendidos, e por decisão da companhia, a fabricação de automóveis foi descontinuada nessa fase, voltando tempos mais tarde, quase que exclusivamente para fins militares. Tudo começaria a mudar com a Segunda Guerra Mundial. A Mitsubishi, que há muito tempo fabricava navios de guerra ao exército japonês, passa também a fabricar veículos para fins militares, incluindo tanques de guerra, além de diversos aviões. O mais famoso deles foi o caça Mitsubishi A6M0, que foi o mais utilizado pelos kamikazes no ataque à base norte-americana em Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, o que para muitos simboliza a entrada oficial dos Estados Unidos na guerra. Como todos sabem, o Japão apoiava a Alemanha na guerra, portanto, saiu derrotado do conflito, o que gerou inúmeras dificuldades econômicas para o país, que além de estar em ruínas, sofreu pesadas sanções das forças aliadas. Uma delas foi a ordem de dissolução de todos os grandes conglomerados industriais, e nessa época, a Mitsubishi foi desmantelada e dividida em muitas partes.
encerrando quase 70 anos de liderança da família Iwasaki no comando da companhia. Foram momentos bastante delicados para a Mitsubishi. Todas as subsidiárias da companhia tornaram-se empresas independentes, e por um tempo, até mesmo o logotipo da Mitsubishi não pôde ser utilizado, até que foi celebrado o Acordo de Paz de São Francisco, que entrou em vigor em abril de 1952, e a partir desse momento, a companhia recupera o direito de estampar seus produtos e serviços com o selo Mitsubishi, além de realizar diversas fusões, a fim de restabelecer novamente o antigo conglomerado industrial que havia sido fragmentado. O Japão havia ficado em ruínas no pós-guerra, mas era preciso recomeçar, então a nação se mobiliza para uma nova fase de reconstrução. Contudo, ainda no final dos anos 50, o Japão é atingido por um dos tufões mais destrutivos de sua história, o tufão Iseuan, responsável por matar cerca de 5 mil japoneses e ferir mais de 40 mil, forçando o governo japonês a criar instalações de alerta meteorológico, as quais foram construídas pela Mitsubishi. Em 1960, a Mitsubishi decide investir pesado na produção de automóveis, surgindo neste ano o primeiro carro de produção em massa da Mitsubishi no pós-guerra, o modelo Mitsubishi 500, mas não para por aí. Muitos modelos foram lançados nos anos 60, com destaque para a linha Coach, que ganhou diversas versões, as quais foram sendo aprimoradas com o tempo, tornando os veículos mais potentes, silenciosos e confortáveis. Embora aqui no Brasil a Mitsubishi seja mais conhecida por seus veículos, no Japão a companhia já era enorme muito antes disso. Além de todos os setores já citados anteriormente, como naval, mineração, serviços financeiros, a companhia também foi se especializando na construção de aeronaves, eletrodomésticos, sistemas prediais, satélites, telescópios espaciais, sistemas de geração de energia, produtos químicos, além de uma infinidade de produtos e serviços que não irei mencionar aqui para o vídeo não ficar ainda mais extenso. O que importa ficar claro é que a Mitsubishi, ao longo de sua existência, se tornou um dos maiores conglomerados industriais de todo o mundo. Pois bem, voltando para a nossa linha do tempo, agora na década de 70, a companhia decide criar uma divisão independente para a fabricação de veículos, surgindo assim a Mitsubishi Motors, em 22 de abril de 1970, e no ano seguinte é criada uma parceria com a montadora americana Chrysler, marcando o início de uma nova fase, com o ingresso da Mitsubishi no famigerado mercado norte-americano. A década de 70 foi muito importante para a montadora, que em fevereiro de 1973 lançou o icônico modelo Lancer e pouco tempo depois inova ao criar um sistema de eixo silencioso, alvo de diversas premiações. Nos anos seguintes, a companhia passou a ampliar sua atuação em diversos mercados internacionais, além de continuar com os lançamentos de novos modelos. E assim, surgem novas edições do Galant, do sedã Lancer, do Mitsubishi Jeep, do compacto Minica e da picape Mitsubishi Forte, que anos mais tarde seria renomeada para L200, além de muitos outros modelos que são desconhecidos por boa parte de nós brasileiros. Na década seguinte, a Mitsubishi permanece incansável com os novos lançamentos, surgindo o Starion, que foi parar até em filme protagonizado por Jack Chan, além da icônica versão Mitsubishi Pajero, a qual ganhou outros nomes para alguns mercados específicos, tal como Mitsubishi Shogun para o Reino Unido e Mitsubishi Montero para alguns países que falam espanhol. Mas não para por aí, pois o icônico Mitsubishi Eclipse foi apresentado pela primeira vez em 1989. O esportivo fez um enorme sucesso e foi parar até mesmo na famosa franquia Velozes e Furiosos. Em 1990, com o mercado brasileiro se abrindo para as importações, a Mitsubishi foi uma das primeiras montadoras a estabelecer operação local no país. E em pouco tempo, foi inaugurado o primeiro ponto de vendas da Mitsubishi na cidade de São Paulo, para comercializar a picape L200. Em 1992, a Mitsubishi traz ao país a Pajero Full, que junto com a L200 faz um enorme sucesso. Em pouco tempo, a empresa já contava com 20 concessionárias em 18 cidades do país, além de uma rede diversificada que também importava e distribuía os modelos Lancer, Space Wagon, Eclipse 3000 GT e o modelo Coach. Teve também outros modelos, mas esses não vieram para o Brasil. A partir dos anos 2000, a Mitsubishi permanece fabricando diversos modelos ao redor do mundo,
apostando ainda em edições já consolidadas, como o Pajero, Lancer, Coach, Wagon, Eclipse, L200, Outlander, que originalmente havia sido lançado como AirTrack, e muitos outros. Anos atrás, a Mitsubishi se viu envolvida num escândalo acerca de manipulação de dados sobre a eficiência energética de diversos modelos, o que gerou uma forte queda em suas ações. Contudo, os modelos nunca foram comercializados no Brasil e são exclusivos do mercado japonês. Ao longo de sua existência, a marca Mitsubishi passou por algumas mudanças em sua identidade visual, mas sempre mantendo os 3 diamantes no logotipo. No Brasil, a marca teve alguns slogans de bastante sucesso, tal como Mitsubishi, nada supera esta marca, e o 4x4 é Mitsubishi. Desde que chegou no Brasil, a Mitsubishi continua investindo pesado em publicidade e permanece presente nas redes sociais e já conta com mais de 80 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Já no Facebook, são mais de 1 milhão de seguidores e 23 mil no Twitter. No YouTube, são 130 mil inscritos, com um total de mais de 200 milhões de views em seu canal. A marca japonesa faz parte de um seleto grupo de marcas centenárias que sobreviveram a inúmeras guerras, crises políticas e econômicas. Como dito ao longo do vídeo, a marca integra um imenso conglomerado que atua em diversos segmentos mercadológicos. A Mitsubishi, que começou com o transporte marítimo e migrou para as atividades em terra, agora começa a olhar para o espaço e já desenvolveu até mesmo foguete em parceria com a agência japonesa de exploração aeroespacial. Quanto aos veículos, a Mitsubishi, que é muito conhecida por ser uma das maiores campeãs de rallies do mundo, comercializa atualmente no Brasil os modelos Pajero, Outlander, Eclipse Cross, ASX e L200 Triton, e figura como uma das maiores montadoras japonesas, vendendo seus produtos para mais de 100 países e com faturamento anual que gira na casa de bilhões. Espero que tenham gostado do vídeo, não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações. Serão postados vídeos regularmente, todas as semanas, com histórias incríveis sobre marcas e empreendedores de sucesso. Um grande abraço e até a próxima!